Olá, que bom estar com você mais uma vez neste podcast Curta a Palavra. Sou o pastor Charles Cruz e nós vamos dar continuidade no capítulo 8 do livro de Atos dos Apóstolos. Agora, além dos apóstolos e também o diácono Estevão ser perseguido e os apóstolos também serem perseguidos, nós vamos ver agora de forma geral a igreja também sendo perseguida, a igreja sendo assolada. Deus continua a sua poderosa operação mesmo em meio às perseguições. Logicamente que quando os discípulos, os apóstolos estavam sendo perseguidos, como o diácono Estevão, a igreja também se sente perseguida. Mas agora no capítulo 8 a gente percebe essa perseguição de forma generalizada. E aí eu quero pontuar algumas coisas aqui neste capítulo 8. Primeiro é o enterro emotivo de Estevão lá no versículo 1 e 2. Depois nós vamos ver Saulo assolando a igreja e os discípulos dando continuidade à pregação da palavra. Também vamos perceber nesse capítulo 8 os apóstolos enviaram Pedro e João para ajudar Filipe na pregação e exortaram o Simão. Quem era esse Simão? Era um mágico. Vamos ver isso aí no capítulo 8. Vamos ver também, vamos pontuar aí também, Deus ordenando Filipe, através de um anjo, que fosse para o lado sul, ao caminho que desce para Jerusalém, para Gaza, que era um lugar que estava deserto, ali no versículo 25 ao 38, e também Deus arrebatando Filipe no versículo 39 ao 40. Então, esses pontos que eu gostaria de pontuar para a gente aqui hoje. No iniciozinho do capítulo tem o enterro emotivo do diácono Estevão, que foi apedrejado, foi martirizado, aí, morto, perseguido, mas Saulo, que estava consentindo com a morte de Estevão, ele continua a perseguição, ele estava assolando a igreja. E essa palavra assolar tem o significado de pôr por terra, devastar, arruinar, destruir, de forma figurativa, pôr em grande aflição, consternar, agoniar. Então, ou seja, quando a minha versão, essa versão, pelo menos a minha versão aqui, várias outras versões também vão usar essa palavra assolar, ela tem esse significado de agonizar, de consternar, de colocar em aflição. Então essa igreja estava sendo colocada em aflição, mas essa igreja, ela não se deixou, ela não se levou pela agonia, mas continuou pregando a palavra de Deus. Nós vamos perceber que Deus continua operando milagres, e quanto mais a igreja estava sendo perseguida, mais Deus estava operando maravilhas. O Filipe, ele era também um diácono, esse Filipe, ele era um dos 7 diáconos. Lembra que os apóstolos oraram por 7 irmãos e os colocaram como diáconos? Pois bem, um deles era esse Filipe, que está aqui no capítulo 8 agora, que desce para Samaria para evangelizar. Então, os samaritanos eram também judeus, só que os judeus misturados. Vamos dizer assim, um judeu vira-lata, no popular que nós usamos aqui no Brasil. E eles não acreditavam em toda a escritura, por isso que os judeus não gostavam muito dos samaritanos, porque eles tinham uma crença misturada, dentre elas é que eles não acreditavam em toda a escritura, eles acreditavam somente no Pentateuco. Então ele estava lá pregando para estes samaritanos. Estava evangelizando, e a igreja agora começa a evangelizar. Essa perseguição faz com que a igreja se espalhe e comece a pregar o evangelho. Eu não me lembro quem falou essa frase, mas eu me lembro que eu li de um livro do pastor Hernando Dias Lopes, que ele vai dizer o seguinte, que a igreja que não evangeliza precisa ser evangelizada. Não me lembro se é uma citação que ele faz ou se é ele mesmo que fala isso, mas o fato é que o Espírito Santo estava conduzindo essa igreja para evangelizar. O evangelismo é um estilo de vida, e essa igreja estava nesse estilo de vida, estava evangelizando, e conforme diz no livro do pastor Hernandes, a igreja que não evangeliza precisa ser evangelizada. A multidão prestava atenção de forma unânime no que ele dizia, porque ele estava falando cheio do Espírito Santo, e os sinais que ele fazia também estava cativando aquele povo. Demônios
saíam e pessoas eram curadas, e havia muita alegria entre esse povo de Samaria, porque o Espírito Santo, ele traz alegria. Havia um ilusionista chamado Simão, resolveu crer, foi também batizado. Simão ficou continuamente maravilhado e acompanhando Filipe, e as maravilhas que se faziam, ele estava ali presente, vendo esse Simão. Isso estava acontecendo, e esse Simão, é bom lembrar que ele era um camarada de destaque, né? Tanto entre grandes pessoas como entre pessoas mais humildes. Então ele foi esse homem que agora se convertera, foi batizado e estava agora acompanhando Filipe. E aí a igreja então manda o apóstolo Pedro e João para ir até Filipe para ajudar esse diácono Filipe na pregação, na evangelização. Os apóstolos que estavam em Jerusalém, né, enviaram Pedro e João para ajudar Filipe na missão de evangelizar Samaria, e perceberam que aqueles irmãos tinham sido batizados, mas ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Versículo 16 vai falar isso, eu gostaria de ler. Olha o que ele diz: porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Eles tinham feito essa observação, agora pela imposição das mãos receberam o Espírito Santo. Alguma coisa aconteceu para evidenciar a olho nu que essas pessoas tinham recebido o Espírito Santo, porque Simão, que era o ilusionista, ofereceu dinheiro para os apóstolos para que ele pudesse receber esse poder de ministrar o Espírito Santo na vida das pessoas. Aí Pedro repreende Simão, esse ilusionista. Simão era o ilusionista, e Pedro, o apóstolo Pedro, então repreende esse ilusionista chamado Simão, dando uma palavra dura para ele. Aparentemente ele se arrepende, ele pede oração para Pedro, para que não viesse sobre ele aquela dura palavra que Pedro tinha proferido. De acordo com Justino Marte, um nativo de Samaria, Simão, esse Simão ilusionista, morava em Samaria e mais tarde foi para Roma. Por isso que eu disse que aparentemente ele tinha se arrependido. Mas olha só o que Justino Marte vai dizer. Ele vai dizer o seguinte, que quando Simão, esse Simão ilusionista, que morava em Samaria, mais tarde foi para Roma, ele continuou seus atos enganadores de mágica. As lendas posteriores retratam que Simão, como opositor persistente do cristianismo e arqui-herege, né, ele continuou aí contra o cristianismo, até mesmo uma crença que ele tenha sido enterrado vivo na pretensão de ressuscitar dos mortos. Ele ordenou seus discípulos que o enterrasse vivo e que ele ressuscitaria no terceiro dia. E aí ele está enterrado até hoje. Até hoje se encontra enterrado o Simão ilusionista. Então por isso que eu disse que aparentemente ele tinha se arrependido, né? Mas nesse capítulo 8 nós vamos perceber outras coisas interessantes que acontecem. Filipe estava numa cidade e obedeceu a Deus para ir ao deserto. Deus envia um anjo, manda ele para o deserto. Na estrada ele encontra um etíope que lia a revelação especial, que é a Bíblia, né? Naquele tempo era só aí o Antigo Testamento. Esse homem então lia um trecho da palavra do Senhor, que estava em Isaías. Então Deus, ele pode usar alguém para falar da palavra de Deus, como eu estou agora sendo usado por Deus para falar da palavra de Deus para você. Mas naquele instante, aquele homem, ele estava recitando a palavra de Deus, e foi então que Filipe é enviado por Deus, e esse etíope que estava lendo a revelação especial, lendo a palavra de Deus, ele é então agora recebido, né, uma palavra de Filipe, quando Filipe pergunta para ele: entendes o que lês? E ele diz: claro que não tem quem me explique. E aí Filipe começa a explicar a palavra
para aquele homem, para o etíope, e aquele etíope então realmente é comovido com a palavra do Senhor, e Filipe então resolve batizar aquele homem. Eles param ali na estrada e Filipe diz para ele: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então Filipe batizou aquele homem e logo depois Filipe foi transladado, e no finalzinho do capítulo a gente percebe aí Filipe sendo transladado. A gente pode notar durante esse capítulo 8 que nós não devemos deixar a peteca cair de maneira alguma. Como esses irmãos, essa igreja não deixou a peteca cair, esse é um ditado popular que nós usamos, não deixar a peteca cair por causa da perseguição. A igreja não deixou a peteca cair. Deus faz a demonstração de poder em meio à luta do seu povo. Se você tem vivido lutas e dificuldades, perseguições, eu quero dizer para você, não deixe a peteca cair. A igreja neotestamentária não deixou a peteca cair. Você também não vai deixar a peteca cair. Segure firme nas promessas do Senhor. Assim como os apóstolos enviaram Pedro e João como reforço para Filipe, precisamos também estar atentos quando algum de nós precisa de reforço espiritual. Devemos enviar reforço para os nossos irmãos. E se você também precisa de um reforço, você pode pedir para a sua igreja, para o seu pastor, para os seus irmãos em Cristo, para que possa te dar um reforço espiritual. No caso de Filipe, ele estava pregando o evangelho, Pedro e João foram enviados pelos apóstolos de Jerusalém para ajudá-lo naquela tarefa. Mas existem outras tarefas que nós, homens e mulheres de Deus, estamos executando, fazendo, e que precisamos às vezes de reforço de oração, de aconselhamento, e daí vai, né? Ou até mesmo de estar junto ali para fazer a obra de Deus. Embora aqueles irmãos de Samaria eram batizados em nome de Jesus, ainda não tinha recebido o batismo do Espírito Santo. Devemos ministrar uns aos outros esse enchimento de poder. Você já recebeu o enchimento do Espírito Santo? Busque esse enchimento do Espírito Santo na sua vida, porque Deus quer te encher, renovar a sua vida a cada dia, renovando o seu vigor espiritual. As bênçãos de Deus não são adquiridas por dinheiro, mas através de uma vida com Cristo. Conheço pessoas que têm dinheiro, mas não têm a bênção. Então, não vale de nada. Aquele mago queria comprar o poder de Deus, mas o poder de Deus não é comprado. Você pode adquirir o poder de Deus buscando a face de Deus. O anjo do Senhor falou para Filipe, dizendo para ele: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Às vezes Deus, ele quer te abençoar te mandando para o deserto. Filipe estava em Samaria, mas agora Deus manda ele para um lugar que estava deserto. Mesmo que Deus te envie para um lugar que esteja deserto, não duvide que ele pode fazer do deserto uma bênção. Foi o que aconteceu com Filipe. Talvez seu deserto seja um bairro, um trabalho, um curso, seja lá o que for, uma dificuldade financeira. Deus vai te usar neste lugar, nessa situação. Em todos os lugares nós precisamos resplandecer a graça de Deus, pois Deus te envia para ser uma referência de bênção. Deus quer te transladar para continuar o que Ele quer, e o que Deus quer, com certeza, é o melhor para a sua vida. Então, embora você esteja passando por um deserto, Deus pode te transportar para a bênção de uma hora para outra. É só você manter a fidelidade com o Senhor. O transladar de Deus pode ser uma transformação imediata de deserto para lugares abastados, de uma situação seca para uma situação fértil, de um momento de tristeza para um momento de alegria, de um momento de escassez financeira para um momento de prosperidade, para um momento de aflição emocional para um momento de gozo e alegria de tão grande salvação. Tudo que nós precisamos fazer é continuar evangelizando, fazendo a obra de Deus, fazendo aquilo que Ele nos chamou para fazer. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Obrigado e até mais em nome de Jesus.